Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os Bnei Noach. Há uma ideia da mística do judaísmo de que a alma de Mashiach é uma alma extremamente sagrada. É a alma mais importante de toda a humanidade, apesar do Mashiach ser um homem, um ser humano de carne e osso. A alma do Mashiach está ligada com a central geral de toda a humanidade. Vamos explicar melhor. As 5 personalidades bíblicas que estão ligadas com as 5 partes da alma. A saber, a parte mais superficial da alma é Nefesh. E a Nefesh, que significa alma, a Nefesh geral de toda a humanidade, do povo de Israel e por extensão toda a humanidade, é a alma do rei David. O rei David está ligado com o Nefesh, com a primeira parte da alma geral de toda a humanidade. Acima do Nefesh tem o Ruach, a alma ligada com a espiritualidade geral, chamada também de Ruach, de espírito de toda a humanidade, é a alma do Elial Hanavi. Elial Hanavi, o profeta Elias, que acabou se revelando retroativamente como um anjo, ele está ligado com o Ruach, com o espírito de toda a humanidade, do povo de Israel em particular e da humanidade em geral. A terceira personalidade ligada com uma parte da alma geral de toda a humanidade, existe esse conceito de uma alma geral de toda a humanidade, é Moshe Rabbeinu. Moshe está ligado com Neshama, com a parte da alma chamada de alento. É mais elevado que o Nefesh e mais elevado que o Ruach. E então Moshe é o alento, é a Neshama Klalit, geral, de toda a humanidade. Acima de Moshe está Adão. Adão está ligado com Hayá. Hayá é a ligação vital da alma geral do povo de Israel e de toda a humanidade. Então, Adão, a alma dele, está ligado com a Hayá, com a ligação vital de toda a humanidade. E, finalmente, o próprio Mashiach. Mashiach está ligado com a central da alma, chamada Yehidah, a central da alma de toda a humanidade. Por isso, a alma do Mashiach está ligado com a essência maior e a central da alma de todos os indivíduos do mundo inteiro. 7 bilhões de pessoas, a central da alma de todos os indivíduos está ligada com o Mashiach. Ou seja, o Mashiach, a alma do Mashiach tem uma conexão íntima com a parte mais elevada da espiritualidade de toda a humanidade. Devido à santidade do Mashiach, a transmissão da ascendência do Mashiach passa por 2 linhagens paralelas. Uma linhagem, ela é reta, ela é direta, ela é convencional. A segunda linhagem paralela é tortuosa, é um tanto quanto obscura e, finalmente, ela é fora do convencional, ela é anticonvencional. Por que que a faísca sagrada da alma do Mashiach tem 2 linhagens paralelas? A primeira é para garantir a oficialidade da sua ancestralidade, que é de forma oficial,
uma transmissão reta, revelada, tradicional, dentro do padrão usual de transmissão de valores e de ancestralidade. A segunda linhagem ela é tortuosa porque a santidade da alma do Mashiach é tão elevada, que se viesse para o mundo somente de uma forma convencional, despertaria a oposição e o antagonismo das forças impuras, das forças obscuras, das forças antagônicas à santidade. Qual é a transmissão oficial da alma do Mashiach? O Mashiach é o último soberano da casa real de David, ele é um rei judeu, ele é um rei do povo de Israel e, por extensão, será líder de toda a humanidade. Então, a sua ancestralidade convencional é a ancestralidade de todo o povo, do próprio povo de Israel, que passa por Abraham, Yitzhak, Yaakov, os três patriarcas, e assim sucessivamente por grandes líderes do povo de Israel. Essa é a ancestralidade direta, convencional. Há uma outra ancestralidade do rei David, do Mashiach, como nós vamos explicar, que ela é paralela e ela se apresenta muitas vezes de forma tortuosa. Vamos entender um pouquinho melhor. Esse aspecto tortuoso é para burlar, lograr, enganar com muita astúcia as forças antagônicas à santidade. Muitas vezes, a luz tem que lutar com a escuridão, mantendo a sua função original, que é iluminar. Mas, às vezes, a luz tem que pelejar, guerrear, se degladiar com a escuridão com outras armas. Armas longe do convencional, que são as armas usadas pela própria escuridão. Explicando melhor em miúdos. Em primeiro lugar, é sabido que o Boaz, que é, na verdade, o Afsan ou Ifsan, é um dos juízes da fase dos juízes, que era uma espécie de reis e líderes. Tem o livro dos juízes na Bíblia, no Tanakh. Boaz, que era ele que se casou com uma prosélita, que se converteu ao judaísmo, que era a Ruth. A Ruth era originalmente do povo de Moab. Da onde veio Moab? Moab veio de uma união física que aparentemente era incestuosa entre Lot e suas duas filhas. A explicação de que por que as duas filhas tramaram se unir fisicamente com o próprio pai. Esse tipo de incesto já é proibido desde o primeiro casal do mundo entre pais e filhos, porque elas opinaram, elas se enganaram quando se refugiaram numa caverna. Elas tiveram a impressão de que toda a humanidade foi destruída pelo fogo que acabou com 4 das 5 cidades que se localizavam nas proximidades do Mar Morto. E elas chegaram à conclusão que, a exemplo da Arca de Noé, os últimos 3 sobreviventes da humanidade seriam elas duas e o seu pai. Então elas pensaram, nós temos que nos reproduzir para recomeçarmos a humanidade. E por isso que elas se uniram ao pai delas. Primeiro, elas embriagaram Lot,
Na primeira noite foi a mais velha, se uniu ao pai, e dessa união surgiu o povo de Amon, e a segunda era o povo de Moab. Depois nós vemos que o Balaão, o arqui-inimigo de Moshe, quis atingir o povo de Israel pela promiscuidade associada à idolatria. Então, os nobres e príncipes de Midian colocaram as suas próprias filhas, as princesas, para se prostituírem, seduzindo o povo de Israel. E elas conseguiram fazê-lo com a tribo de Shimon, que causou uma epidemia, que matou 24 mil da tribo de Shimon, e que só cessou com a intervenção de Pinchas num ato de bravura, num ato de valentia, em nome de Deus, que acabou com a epidemia e a mortandade generalizada da tribo de Shimon. Além das princesas prostituídas de Midian, também atuaram conjuntamente as princesas de Moab. Na hora da guerra total do povo de Israel contra Midian, Moshe sinalizou que eles deveriam fazer uma guerra especial, especialmente voltada para o confronto com Midian, mas Moshe poupou o povo de Moab, que estava atuando conjuntamente com Midian. Por que Moshe poupou o povo de Moab? Porque Moshe viu longe, viu que uma faísca elevadíssima sairia de Moab. Quem é a faísca? A faísca de Mashiach. Porque a Ruth, ela é originalmente de Moab, se converteu ao judaísmo, ela é a bisavó do maior rei de toda a história do povo de Israel, com exceção do Mashiach, que é o rei David. Aliás, o Talmud nos esclarece que Mashiach vai ser o rei David vai ser futuramente, iminentemente, o vice-rei do próprio Mashiach. O Mashiach vai ser o rei, o soberano, e o seu assessor mais direto, o vice-rei, vai ser o rei David. E o rei David é o ancestral maior de Mashiach. Detalhe, a Ruth, ela é filha ou neta de Eglon. Eglon era um serial killer, um matador em série, rei de Moab, que ceifou a vida de um sem número de judeus. E o Eglon era filho ou neto de Balac, aquele rei que contratou o Bilam, o Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Aqui nós vemos a linhagem tortuosa da ancestralidade do Mashiach para burlar, enganar as forças antagônicas à santidade. E isso começou um pouco lá para trás, quando Yehudá teve seus 2 filhos falecidos, e o terceiro filho ainda era pequeno para se casar com a Tamar, que era sua nora. E a Tamar acaba se encontrando com Yehudá numa encruzilhada, e Yehudá, sabendo que se tratava de uma judia, segundo os sábios, lá foi feito um compromisso de cerimônia de casamento. Mas aí não era um encontro num nó de estrada, tal qual como a mulher da vida, uma rameira, que se encontrou num relacionamento casual? Não. Segundo os sábios, o Yehudá assumiu um compromisso sério com a Tamar, mesmo sem tê-la visto direito, uma vez que ela estava coberta por panos e rendas que ocultavam a sua fisionomia. Tamar sabia, por inspiração profética, que da união dela com o Yehudá sairia o Mashiach. Aqui também foi um encontro longe do convencional, mas que acabou
surtindo e fazendo surgir uma linhagem de tzadikim, de pessoas extremamente elevadas, que culminaram com a presença do rei David. O que ocorreu na época dos pais do rei David? Tudo isso foi por divina providência. Hashem fez com que surgisse essa segunda linhagem de ancestralidade do Mashiach, que, diferente da primeira, ela é um tanto quanto tortuosa e obscura para enganar as forças antagônicas à santidade. O que aconteceu na época dos pais do rei David? O pai do rei David era Ishai, traduzido como Jessé, Ishai. O Ishai, ele era neto do Boaz, que casou com a Ruth, do líder da geração, que era o Boaz. Ishai era neto dele. Entrou uma dúvida na cabeça do Ishai. Uma dúvida que o perturbou dioturnamente. Dioturnamente, de dia, de noite, ele ficou extremamente incomodado e perturbado com a dúvida. Está escrito na Torá que um Amoni e Moavi, esses dois povos, de Amon e Moab, não podem se casar com o povo de Israel. E na época do Boaz, ele iria se casar com a convertida ao judaísmo, a prosélita, que é a Ruth. Então Boaz perguntou aos sábios: será que eu posso me casar com ela? Afinal, está escrito na Torá que um Moavi, um Moabita e um Amonita não podem vir a ter vínculos matrimoniais e familiares com o povo de Israel. Aí os sábios explicaram: não, a Torá tem uma linguagem exclusiva e excludente. Falou no singular, o Amonita e o Moabita, porque em outras circunstâncias teria escrito no plural. Isso significa que é uma linguagem exclusiva e excludente, ou seja, na opinião dos sábios, conforme eles aprenderam de seus ancestrais, um moabita homem e um amonita homem não podem se vincular por meio de casamentos com o povo de Israel. Mas uma amonita mulher e uma moabita mulher, essas sim poderiam se ligar ao povo de Israel. Então o Boaz ficou tranquilo e, com a orientação dos sábios da sua geração, sendo que ele era o maior deles, mas já que ele era suspeito para responder essa pergunta, ele teve que recorrer à confirmação dada por outros sábios. Então disseram: homens amonitas e moabitas não podem se vincular ao povo de Israel, mas mulheres amonitas e moabitas, uma vez se convertendo ao judaísmo, poderiam se vincular matrimonialmente e familiarmente com o povo de Israel. Muito bem. Essa dúvida na época do avô do Ishai, do Jessé, que era o Boaz, foi esclarecida. Mas não se sabe por quê, por cargas d'água, divina providência, que na época do Ishai voltou a mesma dúvida para a cabeça dele. A mesma dúvida assolou e tirou a paz interna da alma do Ishai. O Ishai ficou em dúvida: será que eu sou judeu? Porque talvez eu tenha sido, talvez eu tenha surgido no mundo como fruto de uma união proibida entre meu avô e minha avó. Meu avô era o Boaz e a minha avó era a Ruth. E eu tenho a impressão que, se ela não pôde adentrar o povo de Israel, então ela não era considerada judia. Então, talvez eu também não seja judeu. Essa foi a dúvida do Ishai. Eu tenho a impressão que a Ruth, se for o caso, a Ruth deveria ser a avó, a mãe da mãe do Ishai, não a mãe do pai do Ishai. Isso realmente é necessário esclarecer, mas teria sentido
se a Ruth fosse mãe da mãe do Ishai. Então Ishai, já que ele era um sábio da geração, ele tomou a seguinte decisão: se eu não for um judeu, eu não posso permanecer casado com a minha esposa. Detalhe, Ishai já tinha vários filhos com a esposa dele. Vários filhos. Se eu não for judeu, eu tenho uma proibição pela lei judaica de continuar casado com a minha esposa. O que ele fez? Ele se separou da esposa. Ele não deu o divórcio, mas separação de corpos, ele se distanciou da sua esposa. Muito bem. O que ele fez? Ele propôs casamento a uma shivcha knaanit, a uma serva cananeia. Serva cananeia, ela, um servo ou serva knaanim, cananeus, são um status intermediário entre as nações do mundo e o povo de Israel. É uma espécie sutil de conversão ao judaísmo que havia dos tempos bíblicos, a tal ponto que se um servo canaanita ou uma serva canaanita cananeus, se fossem libertados, alforriados, eles seriam automaticamente considerados judeus. Ou seja, esse tipo de servidão era uma espécie de estágio espiritual caracterizado por um processo sutil de conversão ao judaísmo. Muito bem, ele chegou para uma serva cananeia e disse o seguinte: eu vou me casar também com você. Detalhe, naquela época era possível se casar com mais uma esposa. Não era comum, mas poderia ocorrer. A proibição é de 1000 e poucos anos para cá. Mas antes havia essa possibilidade. Então o Ishai chegou para essa serva e disse o seguinte: se eu não for judeu, você continua sendo uma serva. Se eu for judeu, então automaticamente considere-se alforriada. Aí você é uma judia para todos os efeitos. Então estarei casando com uma judia. Já que ele tinha dúvida em relação à própria identidade, essa dúvida não tinha base nenhuma, porque já tinha sido esclarecida na época do seu avô. Então ele disse: se eu não for judeu, você é uma serva. Se eu for judeu, automaticamente você está alforriada, você é uma judia também. Acontece que essa serva era amiga íntima da esposa do próprio Ishai. E essa serva, o Ishai, entre grandes vultos do judaísmo, havia o mesmo costume que o patriarca Yaakov fez, ele temendo ser enganado pelo larápio de seu sogro, Labão, Lavan, ele passou alguns sinais para Rachel, para se encontrarem na noite de núpcias. O que a Rachel fez? Com pena da sua irmã Leá, porque ela viu que a Leá seria trocada pela Rachel, a Rachel seria trocada pela Leá, pelo pai, e com um sentimento de misericórdia, de pena, da Leá ser constrangida, ela passou os mesmos sinais que o patriarca Yaakov lhe passou para ser identificada na noite, com muita descrição, na noite de núpcias, assim como a Raquel passou os sinais para Rachel, a serva de Ishai, percebendo que ele estava confuso e dando prioridade ao casamento dele com a esposa dele, a primeira esposa, a serva do Ishai passou os sinais que ele passou para ela, como costume de grandes vultos do judaísmo em todas as gerações, do noivo passar para a noiva esses sinais antes da sua união física. Então, a serva de Ishai passou os sinais para a própria esposa do Ishai, e quem se apresentou na noite de núpcias do casamento não foi a serva, e sim a sua amiga íntima, a própria esposa do Ishai. Muito bem. O que ocorreu é que passou um tempo
e apareceu a esposa do Ishai, que estava distanciada dele, apareceu grávida. Então disseram os filhos do Ishai: a nossa mãe se prostituiu, porque ela engravidou sem divórcio, ela ainda é sua esposa e estava distanciada fisicamente do Senhor, nosso pai. Então a nossa mãe acabou se desviando para um mau caminho. É isso que concluíram. Mas, na verdade, a esposa do Ishai sabia que ela estava grávida do próprio marido, do Ishai. O que aconteceu? Nasceu o rei Davi. Ele foi considerado não um bastardo, que bastardo... Ah, sim, ele foi considerado um bastardo porque oficialmente ela tinha tido um relacionamento adulterino, porque ela não tinha ainda o divórcio do seu marido, estava vivendo distanciada dele e acabou engravidando de alguém que não se sabia quem era. Então, à primeira vista, o, o pequeno David foi considerado um bastardo, fruto de uma relação adulterina, e tanto ele como a sua mãe foram banidos da família. Ocorre que eles sabiam a verdade, mas eles não avaliaram os desdobramentos da iniciativa da serva em ceder o lugar dela para a amiga íntima, que era a esposa do Ishai, a mãe do David. Aliás, não era só mãe do David, era mãe de todos os outros filhos. E o que ocorreu? Tanto a mãe quanto o filho, para pouparem o Ishai de um grande constrangimento, se calaram, emudeceram, apesar de terem sido totalmente discriminados. Tanto a mãe do David, Amelech, do rei David, como o próprio filho. Quando o Todo-Poderoso rompeu com o rei Saul em relação à continuidade da sua casa real, por meio do profeta Samuel, Deus, o Todo-Poderoso, fez saber que ele escolheria alguém melhor do que o rei Saul. Escolheu uma das almas mais espetaculares de todos os tempos do povo de Israel, tanto que será iminentemente empossado como vice-rei do Mashiach, que será o rei David. Muito bem. O profeta Samuel foi orientado pelo divino, por meio da profecia, para se dirigir à casa do Ishai em Beit-Lehem. Ele foi para Beit-Lehem, traduzido como Belém, capciosamente por outras religiões idólatras, com outras conotações nada positivas. Ele foi para Beit-Lehem e foi para a casa do Ishai. E ele foi ver, cada um dos filhos de Ishai tinha um conhecimento da Torá e tinha um porte físico e tinha uma liderança próprios de um rei. Cada um dos filhos de Ishai, quando passavam na rua, eles paravam todo mundo, porque eles tinham uma postura extremamente majestosa, além de saberem toda a Torá. Muito bem. Aí o profeta Samuel foi para o primeiro filho, e veio uma voz divina por meio da profecia e falou: não é esse. Ele passou por vários filhos do Ishai, e a voz divina foi falando: não é esse também, e não é esse aquele, e não é aquele e nem o outro. Ele passou por vários dos filhos de Ishai e não era nenhum deles. E já não tinha mais ninguém a quem abordar para saber profeticamente se tratava-se do futuro soberano rei de Israel. Aí o profeta Samuel perguntou para o Ishai: tem mais alguém em casa entre seus filhos? O Ishai falou: sim, tem um rapazinho aí, que ele não é muito considerado não, aqui na família, coisa e tal, ele está cuidando lá do rebanho, lá nos fundos da propriedade. É o filho menor que eu tenho. O profeta Samuel perguntou: o senhor pode trazê-lo aqui, à minha presença? Ele trouxe o rei David, o David.
Aí o Ishai bateu o olho no David, o David era extremamente vermelho de pele, ele era ruivo, de barba, de cabelo, ele se assustou, o, o profeta Samuel, porque ele pensou, esse aqui, com essa coloração, ele deve ter algumas tendências homicidas, de sangue. Aí Deus se revelou para o profeta Samuel e falou, é esse o futuro rei de Israel, e saiba que ele só vai matar com a permissão da Suprema Corte Rabínica. Ou seja, o rei David, naquele momento que ele foi ungido, daí a palavra Shemen HaMishcha, o óleo da unção, e daí vem a palavra de Mashiach. O primeiro Mashiach, quer dizer, o segundo. O primeiro Mashiach foi o rei Saul, e o segundo Mashiach, rei ungido pelo profeta, foi o rei David. Por isso que o Mashiach é chamado de Mashiach, porque ele é o último descendente do primeiro ungido pelo profeta Samuel, que foi o rei David. Naquele momento que o profeta Samuel, Shmuel Anavi, ungiu o rei David, foi esclarecido que o profeta Samuel se voltou para o Ishai e falou o seguinte: esse rapaz não é um filho bastardo, ele não é o filho de um pai desconhecido. Agora chegou a hora da sua esposa e do seu filho complementarem as minhas palavras, porque eu estou revelando aqui de que o rei David, além de ser o filho da sua esposa, ele também é seu filho, porque a sua esposa engravidou de você mesmo. Naquele momento, o profeta Samuel tirou a dúvida e esclareceu toda a situação. Nós vamos finalizar esse relato, essa narrativa, dizendo o seguinte, que tudo isso ocorreu porque a alma do Mashiach é ligada a Yehidá, a central maior da espiritualidade de toda a humanidade, por isso que Mashiach vai ser o líder de todos os seres humanos, e essa alma é tão sagrada, que ela teve duas ramificações, duas linhagens de ancestralidade. A reta e oficial e aquela tortuosa. E a tortuosa se revelou justamente para burlar, enganar com astúcia e perspicácia, usando as mesmas armas das forças antagônicas à santidade. Dessa forma, foi possível que a luz extremamente sagrada de Mashiach pudesse vir ao mundo e a qualquer momento mesmo, haverá de se revelar. Amém.